sejam todas muito bem-vindas a mais uma Live Ace, nossa live de número 16. O tema da nossa live de hoje é os 5 principais erros de clínicas de estética avançada que captam poucos pacientes. Qual que é o objetivo que eu tenho com essa live, com o conteúdo que eu vou te passar nessa live, tá? O objetivo é que você não cometa esses erros, ou que se você comete esses erros, que você resolva da forma mais rápido possível, porque esses erros aqui é o que estão te impedindo de captar mais pacientes para sua clínica, consequentemente de você vender mais e de você lucrar mais e consequentemente ainda de mudar de qualidade de vida, tá? Então, a gente vai explorar cada um desses erros, eu vou mostrar para vocês quais são esses erros que eu percebo que são extremamente comuns em clínicas que captam poucos pacientes, e eu vou também trazer soluções para que você resolva esses erros, caso você cometa, e soluções caso você não cometa esses erros, mas que você já nem comece a cometer, que você já comece da forma certa, tá? Isso que eu vou te passar aqui, nenhum curso de graduação, nenhum curso de aplicação, nenhum curso de harmonização facial vai te passar isso daqui. Isso daqui você só aprende com a sua vivência de empresa, sua vivência na sua clínica, sua vivência ali no seu negócio, ou alguma pessoa, no caso eu, que já passei por isso, te ensino. Então, dessa forma, você também pode aprender. Então, tudo que eu vou trazer aqui vai ficar muito mais claro para você. Talvez tenha na sua cabeça aí passando uma pergunta de vez em quando, né? Por que tem pessoas que têm experiência técnica menor que a minha, mas a clínica dessa pessoa ela consegue prosperar? É justamente por pontos que eu vou trazer aqui que você está cometendo, que você eventualmente está cometendo e que essa pessoa não está cometendo. Então é a questão de ter uma clínica lucrativa, ter uma clínica que venda bem, não depende de conhecimento técnico. O conhecimento técnico, ele é básico hoje em dia, tá? Conhecimento técnico você precisa ter, porque várias outras pessoas vão ter. Então não é o conhecimento técnico, não é ficar investindo em infinitos cursos de harmonização facial que vão te fazer vender mais e lucrar mais e captar mais pacientes. O que vai fazer com que você faça isso é quando você começa a investir em estratégias para a sua clínica. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Uma das coisas que a gente vai falar nessa live aqui hoje, tá? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês depois dessa breve introdução. Agora vocês devem estar vendo a minha tela, tá? Então qual que é o primeiro erro que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês? Postar no Instagram e esperar que só isso vai encher a sua agenda. Então não é simplesmente postar no Instagram que vai encher a sua agenda. Qual que é a solução que você precisa encontrar aqui, que eu vou te trazer, né? Para que você consiga captar mais pacientes se você está cometendo esse erro, que é um dos principais que eu vejo as pessoas cometendo, tá? Você já deu um primeiro... Opa! Então, aqui na solução, você já deu um primeiro passo. E isso é muito importante, tá? Mas você deu um primeiro passo. Falta você dar o restante dos passos. E o seu próximo passo, você já tem uma coisa que várias outras pessoas não têm, que é essa questão da geração de conteúdo. Muitas pessoas hoje geram conteúdo, mas tem muitas pessoas que não geram conteúdo. Então, você já está na frente de uma parcela dessas clínicas que não geram conteúdo, certo? Mas você precisa continuar caminhando, porque isso não é suficiente. Então, o seu próximo passo é você começar a distribuir esse conteúdo que você está gerando, tá? Então, a solução é distribuir o conteúdo que você está gerando. Eu já falei para vocês aqui também, né, em lives anteriores, que quando eu faço a distribuição de conteúdo, dos meus conteúdos, tá? Dos conteúdos da minha clínica, a cada 4 pessoas, 3 pessoas que veem a publicação são pessoas do tráfego pago. Ou seja,
75% das pessoas que visualizam os conteúdos no meu perfil são pessoas que vêm do tráfego pago, são pessoas que não são os meus seguidores, tá? Então são pessoas que não me conhecem, são pessoas que a gente chama de um público frio. Então, olhem o dinheiro que você está deixando na mesa se você não investe em tráfego pago. E outra, e aqui está um negócio muito importante, tá? Não adianta de nada fazer isso. Ou seja, não adianta de nada você gerar conteúdo e começar a distribuir esse conteúdo se você não está comunicando para o público correto. Tá? Então não adianta de nada, por exemplo, você tem pacientes como seu público, que acaba sendo o público final, mas você também tem pessoas, você resolveu dar curso, né? E aí você também comunica para esse público de curso. A dor do seu paciente é completamente diferente da dor do seu potencial aluno. Então você precisa, são conteúdos completamente diferentes que você vai fazer aqui. Então se você começar a comunicar, por exemplo, mais voltado para conteúdos técnicos, como realizar um botox, como realizar um preenchimento, isso são conteúdos que interessam profissionais da área. Então você vai repelir pacientes fazendo esse tipo de conteúdo. Então você tem que saber para quem que você está comunicando. Aquele seu conteúdo tem qual objetivo? Atrair pacientes ou atrair potenciais alunos, tá? Então isso aqui é extremamente importante que você saiba, tá? Perfeito. Então, falamos sobre o primeiro erro. Deixa eu colocar assim, ó. Erros, tá? Nosso primeiro erro aqui. Postar no Instagram e esperar que só isso vai encher a agenda, tá? Segundo erro. Testar ações de captação de pacientes sem estratégia. Isso é algo que eu vejo que acontece muito também. Todos esses 5 pontos que eu trouxe aqui, eles são pontos que eu vejo que acontecem muito. Eles são os mais frequentes. Tem outros erros que acontecem na parte de captação de pacientes, mas que aqui eu procurei trazer os mais comuns, os que eu mais vejo no meu dia a dia, tá? Então é testar ações de captação de pacientes sem estratégia. O que é isso daqui? Por exemplo, tá? Você fez lá um curso, ou sei lá, viu alguém no Instagram falando assim, eu fiz uma estratégia de eventos e eu consegui captar não sei quantos pacientes nessa minha estratégia de evento, e você resolve que você vai testar essa ação. E aí você testa essa ação, porém ela não traz o resultado que você imagina, tá? E aqui, outra coisa que entra muito também nessa questão de testar ações de captação de pacientes sem estratégia, uma coisa que entra... Então, deixa eu colocar isso. Exemplo. Viu alguém falando de cursos e resolve testar. De cursos, não. Curso eu falei antes. De eventos e resolve testar. Outra coisa que entra aqui é, por exemplo... Sem você fazer uma ação sem estratégia, também quer dizer contratar uma agência para fazer o seu tráfego pago, mas você não conhece do assunto. Então, assim, você pensa assim, eu não domino o tráfego pago, então eu vou contratar uma agência para fazer isso daqui. E isso é um grande erro que você comete, porque muitas agências, como as agências, elas normalmente não são focadas num nicho em específico, então, por exemplo, essa mesma agência que você vai contratar, ela provavelmente vai estar fazendo tráfego para e-commerce, ela vai estar fazendo tráfego para algum outro produto digital, ela vai estar fazendo tráfego para vários nichos, né? E o que vai acontecer? Cada nicho, por exemplo, uma clínica de estética é um negócio local, né? É um serviço local. Então, é uma prestação de serviço. Então, a gente precisa criar uma estratégia que seja condizente com esse nicho, tá? Então, cada nicho tem as suas especificidades e cada nicho demanda uma estratégia diferente no tráfego pago.
Então você precisa conhecer e entender de tráfego pago para que você possa cobrar alguém para fazer isso de você. Então isso daqui, e você não precisa conhecer no detalhe do detalhe, mas você precisa conhecer pelo menos o básico, conhecer que existe uma estratégia, conhecer como montar uma estratégia para entender se aquela agência tá te vamos falar assim, passando a perna, às vezes não é no sentido negativo, não é no sentido intencional, pode ser que a agência, enfim, realmente nem saiba como fazer, mas se a agência não sabe como fazer, você não deveria ter contratado ela. E para você entender tudo isso que está acontecendo, você precisa dominar do assunto, saber que realmente aquilo lá não está trazendo resultado. E não só, não está trazendo resultado, mas por que não está trazendo resultado? Esse é o grande X da questão, porque muitas vezes vai acontecer, não está chegando mensagem no WhatsApp, vamos mudar a estratégia. E daí a pessoa muda ali, a agência vai lá, muda uns posts e agora vai dar certo. Isso não vai mudar nada, existe toda uma estratégia por trás disso que você precisa dominar e precisa entender os porquês. Mesmo quando você vai delegar algo, porque senão você não está delegando, você está delargando, tá? Então, testar uma ação sem estratégia quer dizer também, agora, porque muita gente pode pensar que, não, mas eu vou contratar uma agência para fazer meu tráfego pago, então eu estou fazendo com estratégia. Não, se você não domina o tráfego pago, você não está fazendo com estratégia, por mais que você vá contratar uma empresa terceirizada para fazer isso, tá? Mas também tem aqui essa questão que é bastante comum de, vi determinada ação de captação de pacientes e vou testar na minha clínica, tá? Então, qual que é a solução aqui para você não cometer esse erro? Investir em uma ação, mesmo que no começo não dê o resultado esperado. O que eu vejo aqui muita gente fazendo, tá? Eu vejo, vou testar essa ação. Vou testar, por exemplo, uma estratégia de fazer eventos. Aí faz um primeiro evento, não dá certo. Na semana seguinte já desiste e vai para uma próxima ação. E aí fica a cada semana pulando de galho em galho, tentando fazer uma coisa nova que viu. Mas a pessoa não investe naquilo, não busca aprimorar aquilo que ela está fazendo, não busca. A gente precisa, para a gente captar pacientes, a gente precisa investir dinheiro. Eu já falei várias vezes aqui do balde, né? Para a gente colocar água num balde, a gente precisa ligar a torneira. E o ligar a torneira é gastar dinheiro. A gente precisa fazer um evento, a gente precisa abrir mão do nosso lucro para fazer marketing com influenciadores. A gente precisa investir em tráfego pago, dar o nosso dinheiro para o Facebook, para o Google, para que ele mostre os nossos conteúdos, para que as pessoas tenham vontade de agendar procedimentos conosco. Então, captar pacientes exige investimento. Não espere que você vai postar no Instagram e a sua agenda vai encher. Porque aqui o único investimento que você está fazendo aqui é o investimento do seu tempo. Mas o Google, o Instagram, a Meta, né, no caso, ninguém é ONG, tá? Eles não são ONG, eles querem o teu dinheiro. Mas eles querem o teu dinheiro trocando por algo que é a publicidade, tá? Então você precisa fazer um investimento. Então não adianta você investir numa ação, não deu certo, não vou ficar gastando dinheiro com isso, vou para uma próxima ação. E aí você nunca vai ser bom em determinada ação. E assim, eu já falei na live anterior, né? Se você está no começo, escolha uma estratégia e siga aquela estratégia, tá? Que nem eu falei, a minha clínica no começo, ela cresceu fazendo tráfego pago. Durante muitos anos eu fiz só tráfego pago. Depois eu comecei a investir em trabalhar o relacionamento com todos esses pacientes que eu adquiri do tráfego pago. Eu comecei a investir, e obviamente que isso já acontece desde o começo, né? Esse investimento no relacionamento é desde o primeiro paciente que chega lá na clínica, a gente já precisa investir no relacionamento. Por isso que a gente precisa programar, planejar as coisas antes que elas aconteçam, tá? Então mas depois eu comecei a investir em relacionamento com o paciente
E é isso que vai criando aquela bola de neve onde você vai captando novos pacientes, se relacionando com esses pacientes que você vai captando, e aí esses próprios pacientes vão te retroalimentando com pacientes novos. E você continua também com algumas torneiras ali abertas, tá? Então, é muito importante que você invista numa ação e que você persista naquela ação para que você se torne bom naquela ação, tá? Perfeito? Então, falamos sobre testar ações de captação de pacientes. Agora a gente vai para o terceiro erro, que é também um erro extremamente comum, meu Deus. O terceiro erro é não ter pessoa, processo e ferramenta para o atendimento comercial. E aí, o que significa uma falta de pessoa? Por que a falta de pessoa ela é um erro? Porque eu garanto que se você é a pessoa que entrega o serviço, então realiza os procedimentos, você também faz o atendimento, porque você acha que você ainda não está no momento de investir numa secretária. Eu tenho certeza que você estava durante um procedimento, fazendo algum procedimento, você provavelmente recebeu uma mensagem de alguma paciente ou de algumas pacientes suas e você às vezes demorou 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para responder essa paciente porque obviamente você estava em procedimento. Então, uma coisa que é fundamental na captação de pacientes, timing. Se você perde o timing, muitas vezes você vai perder aquele paciente, tá? Ou aquele potencial paciente, tá? Então, quando você tem pessoas, uma secretária que vai fazer esse atendimento no WhatsApp para você, você ganha, uma das coisas que você ganha com isso é timing. E isso é uma coisa muito importante no processo de captação de pacientes, tá? Então aqui eu coloquei pessoa, né? Aí agora eu coloquei também processo. O que a falta de processo faz? A falta de processo faz com que você deixe na mão da sua secretária como ela vai responder. E é justamente aqui, porque daí ela vai responder o que ela bem entender, certo? Então é aqui nos processos, tá? Que acontece aquele famoso erro. A pessoa vai lá, manda uma mensagem: oi, gostaria de saber o valor da toxina botulínica, do Botox. E aí a sua secretária, sem que exista um processo nisso tudo, vai lá e responde: o Botox é R$1.200. E morre por ali. E a conversa nunca mais vai para frente. Então, se você não tem um processo onde você, de forma visual, onde você mostra para sua secretária como que ela precisa responder, o que ela precisa responder, quando ela precisa responder, quem ela precisa responder, então o processo ele vai mostrar tudo isso, tá? O formato daquilo. Aí sim, quando você tiver um processo, você vai melhorar o seu atendimento. Então você precisa de processo, tá? Nossa, processo parece uma coisa super trabalhosa e tudo mais. Se você tem uma clínica, isso daqui, a questão do processo, depois a gente pode fazer até uma live só sobre isso, né? Mas a questão do processo provavelmente é uma das principais coisas que está fazendo com que a sua clínica não cresça, tá? Então isso é uma das coisas mais comuns da gente ver. A pessoa às vezes tem aquilo que eu falei lá no começo, né? Às vezes são os processos e as ferramentas que as pessoas têm para desenvolver esses processos que estão diferenciando elas da sua clínica. Então, às vezes, ela tem uma experiência menor que a sua, uma experiência técnica. Mas na clínica dela, ela sabe como desenvolver, criar processos, sabe quais são os processos que ela precisa ter lá dentro, sabe quais são os processos fundamentais e tem ferramentas para que esses processos eles possam ser executados da melhor forma possível, tá? Então, é isso que acaba diferenciando clínicas que vendem mais das clínicas que não vendem tanto, tá? E a gente tem um outro ponto aqui que é a questão da ferramenta. Então, se você tem esse processo de atendimento, se você não tem uma ferramenta para atendimento comercial, ou seja, se você não tem um script de vendas, a sua secretária ela não vai saber o que ela precisa comunicar e
Quando você tem um script, por outro lado, você consegue planejar o que vai ser respondido para a pessoa, e isso é muito importante, porque quando você planeja o que vai ser respondido para as pessoas, você tem mais tempo para pensar, então você tem mais tempo de elaborar uma resposta melhor, elaborar um encaminhamento daquelas mensagens melhor, porque você vai perceber que, se você ainda já não percebeu, que 95% das perguntas que as pessoas fazem vão ser sempre as mesmas. Então você vai ter aquelas perguntas que são as perguntas mais frequentes que vão aparecer. Então você precisa ter uma resposta padrão para essas perguntas. E essa resposta padrão ela tem que ser planejada, ela tem que ser pensada, ela tem que ser detalhada. E ela precisa despertar gatilhos mentais nas pessoas. Então, responder simplesmente, o Botox é R$1.200, é muito diferente de responder, o Botox é R$1.200. Nesse valor está incluso tal e tal e tal coisa. A doutora utiliza o Botox da marca tal. Então você dá um contexto e mostra que aquele 1.200, o que a pessoa vai... Porque às vezes ela quer simplesmente saber o valor, mas ela precisa saber o que está incluso tudo naquele valor. E o que está incluso naquele valor... muitas vezes não é simplesmente ir lá e aplicar e deu. Não, ela precisa saber que ela vai ter um suporte, porque muitas vezes a pessoa ela compra por causa desse suporte que ela vai ter depois do procedimento. Então você precisa deixar claro que nesse valor está incluso isso também, tá? Então quando você não tem pessoa, processo e ferramenta para o atendimento comercial, o seu atendimento comercial vai falhar e você vai captar, com certeza vai falhar na captação de pacientes, tá? Então, contrate uma pessoa, crie um processo e implemente uma ferramenta para a execução desse processo de atendimento comercial. Essa seria a solução, tá? Solução. Contrate uma pessoa que vai desenvolver o processo e usar a ferramenta para atendimento, tá? Essa é a solução aqui. Beleza? Bom, isso é fundamental, tá, pessoal? Entender essa questão de processos aqui. Eu sei que na faculdade, né, seja de biomedicina, seja de odonto, seja de farmácia, seja de enfermagem, seja, enfim, em qualquer área, é pouquíssimo abordado sobre a questão de processos. Aqui eu vou usar uma palavra meio feia, tá? Mas é isso mesmo, tá? São processos gerenciais. Processos que nos permitem gerenciar a nossa empresa. E quando você é dono de uma clínica, você precisa saber gerenciar a sua empresa. É isso que diferencia profissionais com menos experiência técnica, mas que crescem mais na carreira, tá? Perfeito. Número 4. Quarto erro. Não, mas estamos chegando no final dos erros, mas não existe erro mais importante e menos importante, tá? Não listei eles aqui em ordem de importância. Mas, inclusive o último é extremamente interessante, depois vocês vão ver, tá? Mas o quarto erro é não ter uma estrutura que permita relacionamento com os pacientes recorrentes, tá? E aqui, uma coisa muito importante que você entenda, que eu já comentei anteriormente. O relacionamento que você tem com seus pacientes recorrentes, ou melhor, os seus pacientes recorrentes, eles são a melhor fonte de captação de novos pacientes que você vai ter. Eu vou até anotar isso daqui. Os seus pacientes recorrentes são a sua melhor fonte de captação de novos pacientes. Então, claro, quando você ainda não tem uma carteira de pacientes grande, você não pode se aproveitar tanto dessa questão que aqui a gente depois vai entrar em questão de indicação e tal, mas você não pode se aproveitar tanto da questão de pacientes recorrentes, porque você ainda não tem uma quantidade grande de pacientes recorrentes a ponto de que eles sustentem a sua captação de pacientes novos. Vai chegar um momento onde você vai ter isso, né? Mas você ainda não tem, se você tem uma carteira de pacientes pequena. Então, você precisa desde já começar a criar uma estrutura que vai permitir com que você se relacione com esses pacientes recorrentes.
Isso daqui a gente está falando de fidelização de pacientes, tá? Então, por exemplo, os pacientes recorrentes, eles indicam. Os pacientes recorrentes, eles trazem as pacientes, né? Vamos colocar assim, as pacientes recorrentes, elas trazem amigas para eventos que você faz. Então, se você fizer um evento e você pedir para as suas pacientes que forem vir, cada uma delas precisa trazer uma amiga. Elas vão trazer pessoas novas que vão começar a te conhecer e que vão começar a criar um relacionamento com a sua clínica ali. E os pacientes recorrentes, eles também são provas sociais de que o que você entrega é de qualidade, o que você promete, você entrega. Então, aqui a gente está falando muito das avaliações no Google Meu Negócio, por exemplo. Então, se você tem pacientes que são fidelizados, esses pacientes eles estão muito mais dispostos a tirar o tempo deles para entrar no Google Meu Negócio, fazer uma avaliação da sua clínica, e aí conforme você vai tendo pacientes recorrentes fazendo isso em larga escala, num grande volume, você vai se posicionando de uma forma muito diferente, porque você estar posicionado lá no Google Meu Negócio, porque o Google Meu Negócio é uma das formas que as pessoas pesquisam para decidir aonde que elas vão fazer procedimento. Então, se a pessoa vai lá no Google Meu Negócio e coloca clínica de estética em Itajaí, tá? Clínica de estética avançada em Itajaí, vão aparecer várias clínicas de estética avançada em Itajaí, e cada uma das clínicas vai ter lá a quantidade de avaliações. Então, se você é uma das clínicas que mais tem avaliações e ainda essas avaliações são nota 5, porque nota 5 é a máxima, a avaliação máxima que alguém pode dar ali no Google, né? Então, é a melhor avaliação que alguém pode ter. Se você tem uma avaliação nota 5 com várias pessoas te avaliando, você vai ter uma prova social muito grande. E aí não é você falando que você é bom, mas são os seus pacientes falando que você é bom. E aí você precisa utilizar isso daqui na sua comunicação. Então, você precisa ter uma estrutura. E o que eu estou falando aqui de estrutura? Você precisa ter processos que estimulem o relacionamento com os clientes recorrentes, porque são esses clientes recorrentes que vão ser a sua fonte de captação mais eficaz. Por isso também, já falo praticamente em toda a live. Mas os pacientes que vêm de indicação, eles fecham mais e eles gastam mais, tá? Então, isso daqui você precisa investir, porque se você ficar só dependendo de pacientes novos e não investir na fidelização dos seus pacientes, você não vai a lugar nenhum. Você precisa entender que o que vai te trazer pacientes novos, em grande parte, são os seus pacientes recorrentes, tá? E aí, quando você entende isso, a chave muda, tá? Então, vamos colocar aqui que a solução para esse erro aqui é: você precisa ter processos que garantam o relacionamento com o seu paciente recorrente, tá? Então, cria esses processos. Ah, que processos, Bruno? Controle de indicação, controle de manutenção, por exemplo, tá? Ah, o que é o controle de manutenção? Ah, o seu paciente, ele vai lá, faz um botox, depois de 6 meses, você manda mensagem para esse paciente falando que está no momento de ele retornar para refazer o botox, refazer a aplicação, porque o efeito já passou. Esse é um exemplo aqui que eu estou trazendo de processo que garante que você mantenha o relacionamento com o seu paciente ao longo do tempo, tá? E quinto ponto, que esse ponto é muito, muito, muito importante e que eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse ponto, tá? O desalinhamento entre o que no marketing a gente chama de 4Ps, que é produto, preço, prazo e promoção. Mas aqui eu mudei um pouco os nomes para ficar um pouco mais aplicável para uma clínica de estética, que é desalinhamento de preço, de local, de comunicação e de experiência, tá? Então, por exemplo, não adianta o seu Instagram e o seu preço comunicarem que você tem qualidade. Mas aí o paciente chega lá na sua clínica e a estrutura da sua clínica está longe de transparecer qualidade. Então você faz postagens bonitas, você tem um preço bem posicionado no mercado, onde você compete com as empresas que realmente
oferecem qualidade, né? Porque tem empresas que lutam por qualidade, tem empresas que lutam por preço. Se você está na empresa que luta por qualidade, você precisa oferecer qualidade em tudo que você faz. Então, nas suas publicações, em tudo, no seu preço. Então, você não pode ter o preço mais barato. Você não pode ser aquela clínica que parcela em 12 vezes no boleto para facilitar o pagamento das pessoas. Não, porque você vai estar focando em pessoas que valorizam a qualidade. Se você é uma clínica que é focada em preço, aí a estratégia é outra, tá? Mas não adianta você ter tudo alinhadinho ali, transparecendo qualidade, e a pessoa chega lá na clínica, a sua estrutura ela não transparece isso. Ou você está localizado numa região da sua cidade que também não transparece qualidade, que às vezes é um bairro mais perigoso, alguma coisa do tipo. Então, nesse caso, vai existir um desalinhamento entre alguma dessas variáveis que eu coloquei aqui. Outro exemplo que eu trouxe aqui, uma estrutura em um Instagram que comunicam essa qualidade, mas o seu preço é baixo. O que vai acontecer? Você vai atrair todo tipo de público, ou seja, públicos com diferentes estilos de vida. E aí, quando essas pessoas se encontrarem na recepção, ambas vão sentir, putz, eu não pertenço a esse local. Por quê? Porque a pessoa X é notável que ela tem um determinado estilo de vida. E a pessoa Y tem outro estilo de vida. E não estou falando aqui de estilo de vida A e B, qual é melhor, qual é pior, qual, enfim, não. Mas o ponto é, quando você tem um preço baixo, mas então você está focando no preço, de um lado, mas na sua comunicação, na sua estrutura, no seu Instagram, você tá focando em qualidade. Então você vai ter um choque desses dois públicos e ninguém vai se encontrar lá dentro da sua clínica. Então você precisa ter esse alinhamento para que você atinja o público que você tem que atingir. Então, se seu público... Então, enfim, seu público é focado em qualidade, por exemplo. Você não pode atrair pessoas que só querem saber de preço, 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 tá? E isso daqui, nossa, é só abrir um Instagram agora que provavelmente você vai ver ali uma pessoa falando que ela é super focada em qualidade e tudo mais, mas a cada semana ela posta uma promoção diferente, tá? Para quem busca qualidade, o preço é secundário, tá? E aí, qual que é a solução? A solução aqui é: alinha sua mensagem nas redes sociais com a estrutura que você oferece, com o local onde você está. Então, o que é o local? É a região mesmo. A região, a sua localização aí na sua cidade que você está, ela precisa ser, sim, pensada de forma estratégica para que você comunique aquilo que você quer comunicar. Você não precisa estar, por exemplo, num bairro nobre da sua cidade se o seu foco é preço baixo. Mas se você tem foco na qualidade, você precisa estar em algum bairro que transpareça isso. Precisa ser o bairro mais nobre da cidade? Não necessariamente precisa ser o bairro mais nobre, mas precisa ser um bairro onde essas pessoas com esse estilo de vida frequentam, tá? A experiência que você oferece para o paciente também tem que estar alinhada e o preço que você cobra, tá? Então, errou em algum desses pontos aqui, então, você tem uma estrutura de qualidade, o local de qualidade, a experiência que você oferece de qualidade, mas o preço que você oferece é o mais baixo da cidade. Pode ter certeza que você vai ter problema na sua clínica, tá? Em relação à captação de pacientes. E aí, claro, isso acaba impactando, respingando em todas as outras coisas, né? Então, você precisa fazer esse alinhamento muito bem feito. Você não pode... pense que esse alinhamento, pense que essas 4 variáveis, elas são como a linha de um campo de futebol. Se você sair dessa linha, você vai estar cometendo algum erro e aquilo pode prejudicar a sua empresa. Então, você tem que jogar dentro dessas linhas, você tem que estar dentro dessas linhas, porque cometeu um erro aqui em alguma dessas 4 variáveis aqui, a chance da sua empresa sobreviver no mercado é pequena, tá bom? Fechou, pessoal? Ficou claro aí quais são esses pontos? Então, reflitam aí, né? Reflita se você está cometendo algum desses erros.
E aí aqui também é um ponto importante, né? Não é, por exemplo, eu tô cometendo esse erro aqui, os outros eu nem faço, nem vou dar tanta bola, mas eu vou focar nesse erro aqui. Não adianta você focar em uma coisa e esquecer do resto, tá? Você precisa, a captação, a estratégia de captação de uma empresa, ela é um conjunto de variáveis que vão fazer dar certo. Então, assim, eu não vou me preocupar com o alinhamento entre essas 4 variáveis aqui, eu vou só fazer postagens boas no Instagram e vou seguir o que o Bruno falou aqui. Eu vou começar a distribuir conteúdo e vou fazer para o público correto. Talvez você tenha mais resultados que você está tendo hoje, mas isso daqui não vai sustentar a sua empresa a longo prazo, tá? Você precisa de um conjunto de ações que você faça aí, tá? Para que você possa vender mais e lucrar mais, tá? Então, se é isso que você busca na sua clínica, você precisa estar condizente com as suas ações, tá bom? Fechou, pessoal? Então, alguns recados aí, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou, curta esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque dessa forma você vai ser sempre avisado em primeira mão de todos os conteúdos que vão acontecer aqui no canal. Então, semanalmente eu tiro 1 hora do meu dia, geralmente 1 hora do meu dia aí, até mais, porque eu planejo essa live, então eu tiro pelo menos 2 horas do meu tempo para dar uma aula para vocês de forma aprofundada. E por que eu faço isso, né? Por que eu dou essas aulas gratuitas aqui no YouTube e tudo mais? Porque eu sei que em algum momento, quando alguma pessoa estiver precisando de ajuda na sua clínica de estética avançada, eu provavelmente vou ser a primeira pessoa que vai vir na cabeça dessa pessoa, porque eu já ajudei. Então, todos os conteúdos que eu passo aqui, eles realmente são conteúdos densos, conteúdos que muitos deles aqui, todos, na verdade, né? Mas muitos deles eu até compartilho com os meus mentorados, porque é conteúdo de mentoria mesmo, sabe? Então, são conteúdos aqui extremamente ricos que eu entrego de forma gratuita para você, para que, se no futuro você... tô precisando de alguém para me ajudar aqui na minha clínica, né? Eu preciso vender mais, preciso lucrar mais e não sei como fazer isso. Então, talvez esses conteúdos te ajudem a fazer isso. A ideia é que esses conteúdos já te ajudem a fazer isso, mas que você lembre de mim quando você precisar de alguma ajuda para vender mais e lucrar mais, tá? E um terceiro recado, se você quiser ter acesso a essa aula aqui, a todo o mapa mental que eu fiz nessa aula aqui, tá? Que eu escrevi aqui, enfim, para que você possa implementar essas ações, vai ter o segundo link aqui na descrição dessa aula, vai te encaminhar para o download desse mapa mental. Então, você vai poder fazer o download desse mapa mental aqui, e aí você vai poder deixar isso salvo no seu computador. Sempre que você precisar consultar, você vai poder consultar esse mapa mental também. Então, eu te convido ali para clicar no segundo link da descrição aqui do vídeo no YouTube, para que você possa fazer o download desse mapa mental, tá bom? Então, nos vemos na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no canal do YouTube. O link, né, sempre vai ser divulgado lá no meu Instagram. Sempre também divulgo a live antes aqui pelo YouTube. Então, se você quiser ficar por dentro, não esqueça de se inscrever, tá bom? E a gente se vê, então, quarta que vem, às 10 horas da manhã, tá bom? Um abraço!